Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa revisão direto ao ponto, totalmente focada nos anexos da NPA 001 de dezembro de 2018. O nosso objetivo hoje é um só: dominar os processos de vistoria, licenciamento, fiscalização e recursos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Se você está buscando excelência e aqueles pontos preciosos na prova do CAL, o curso de aperfeiçoamento de oficiais, entender a fundo esses fluxogramas no Enem opcional é absolutamente negociável. Então vamos traduzir essa teoria em acertos na sua prova. A nossa pauta de hoje vai seguir o ciclo de vida certinho da edificação. A gente começa no licenciamento e vistoria geral, passa pelas regrinhas de eventos temporários, mergulha no rigor das fiscalizações e medidas acautelatórias, revisa os prazos de recursos e, claro, fecha tudo resolvendo uma questão real de concurso. Bora lá? Muito bem, começando pelo bloco 1, vistoria e licenciamento geral. Vamos descomplicar de vez os anexos A, B e C. Olha só, o primeiro grande divisor de águas que as bancas simplesmente amam cobrar é a diferença entre os processos. De um lado, no anexo A, a gente tem o licenciamento simplificado. Ele gera o CLCB e é focado em locais de baixo risco, até 750 metros quadrados e lotação máxima de 100 pessoas. O pulo do gato aqui, ele dispensa a vistoria prévia e libera tudo por autodeclaração. Por outro lado, o anexo B traz o processo de vistoria clássico, que gera o CVCB. E qual é a regra fundamental para ele acontecer? A edificação ainda não pode estar em uso. Se a atividade já começou, meu amigo, o caminho muda completamente de figura. E aproveitando que estamos falando do processo de vistoria, faz um favor a si mesmo e grave esse número, 3. Lá no anexo B, a regra é clara. Quando você paga uma taxa de vistoria, isso te dá direito a até 3 visitas do vistoriador. E detalhe, essas visitas precisam acontecer dentro de um ano. As bancas adoram fazer pegadinha com isso, trocando o número de visitas ou a validade. Então muita atenção para não escorregar nisso, hein? Avançando para a parte 2, regras para eventos temporários. Os prazos são bem específicos nos anexos D e E. Quando a gente sai de uma estrutura permanente e vai para um evento temporário, o relógio não perdoa. O fluxograma do anexo D não deixa margem para erro, especialmente naqueles eventos de risco médio, alto ou especial. É o seguinte, para dar tempo de emitir o CVCB, a taxa tem que ser paga com, no máximo, 2 dias de antecedência. Ponto. E depois, a reentrada com o projeto válido e o laudo técnico tem que bater lá até o último dia útil antes do evento. É um fluxo super rápido e inadiável. Passou disso, já era. Entrando agora na parte 3, o processo de fiscalização. É aqui que a gente entende o ciclo de vida da infração lá no anexo F. Bom, saindo dos processos que o proprietário pede, a gente entra na ação de ofício dos bombeiros. E o ciclo de fiscalização é um reloginho. Pensa na equipe chegando no local. O primeiríssimo passo é checar. A edificação está em uso. Se estiver e encontrarem alguma irregularidade, aí sim rola a autuação. Esse auto vai para uma homologação interna e, por fim, o responsável recebe a notificação. Mas presta atenção, o processo só vira autuação se realmente houver uma infração. Se tiver tudo certinho, o ciclo simplesmente se encerra ali mesmo, na inspeção. E aqui a gente chega no coração da coisa, a nossa regra de ouro. O texto da norma é super claro. Para existir fiscalização, a edificação tem que estar em uso. Imagina um prédio que nem abriu as portas ainda, ou uma loja que faliu e fechou em definitivo. Nesses casos, não cabe fiscalização e o processo é finalizado. Pessoal, isso despenca em prova. A banca tenta te convencer de que o bombeiro fiscaliza qualquer prédio fechado a qualquer hora. Não caia nessa. Indo para a parte 4. Medidas acautelatórias e interdição. As ações de emergência do anexo I. Imagina a seguinte cena. O fiscal se depara com um risco iminente à vida. A lógica aqui é muito objetiva. Tem indício de que a estrutura vai entrar em colapso? Interdição imediata. Agora, nos grupos de risco iminente, você tem que se perguntar uma coisa. Tem gente lá dentro? Se tiver pessoas no local na hora da vistoria, a primeira medida é a evacuação. Tira todo mundo. Se o local já está vazio, não tem que evacuar, certo? Então você aplica interdição direto. Sacar essa diferença de imediato garante pontos preciosos. Chegamos na parte 5. Autos, notificações e recursos. É a hora de memorizar os prazos dos anexos L ao S. Essa é aquela hora de tirar uma foto mental das informações porque as bancas não perdoam. Vamos aos prazos máximos. O auto de fiscalização tem até 5 dias úteis para ser homologado. Se a notificação não sair em até 30 dias úteis, o auto não é homologado e perde o efeito. Recebeu a notificação? O infrator tem 20 dias úteis para entrar com o recurso em primeira instância. Agora, se ele perder e quiser tentar a segunda ou terceira instância, o prazo despenca para apenas 5 dias úteis. Atenção redobrada aqui, sério. Cuidado com essa exceção.
O examinador adora colocar uma alternativa dizendo que qualquer recurso suspende todos os efeitos da fiscalização. Falso. Recurso administrativo tem efeito suspensivo só para multa. Faz sentido, né? Você não vai suspender uma interdição de um lugar caindo aos pedaços só porque o cara recorreu. E justamente por ser uma situação crítica, se o recurso for sobre uma medida acautelatória, a comissão tem que julgar isso muito rápido, no máximo em 3 dias úteis. E para fechar com chave de ouro, parte 6, revisão prática. Vamos desconstruir a prova do CAU de 2025. Porque no fim das contas, a teoria só serve quando a gente acerta a questão, certo? Vamos colocar tudo isso à prova. A questão 21 do Causa de 2025 exigia aquele domínio absoluto da NPA 001. A gente tinha que olhar 5 afirmativas longas sobre vistorias, taxas, vistoriadores e recursos e achar quais estavam corretas. Com o que a gente acabou de revisar, essa questão seria moleza. A afirmativa 2 trazia o nosso número mágico. A taxa garante até 3 visitas em um ano. Certíssima! A 3 dizia que o vistoriador tem autonomia para cobrar as ARTs ou RRTs dos responsáveis técnicos. Perfeito. E a 4 validava justamente a nossa regra de ouro. A edificação precisa estar em uso para caber a fiscalização. Ok. O gabarito era que só as afirmativas 2, 3 e 4 eram verdadeiras. Mas e as outras? Por que a banca considerou a 1 e a 5 como falsas? Alguém aí pescou qual foi a armadilha? E aqui estavam as clássicas pegadinhas de concurso. A primeira afirmativa tentou ser sutil. Ela dizia que o licenciamento simplificado não exigia vistoria prévia, o que é verdade, mas completava dizendo que exigia uma vistoria obrigatória no prazo de um ano. Falso! O lugar pode ser fiscalizado a qualquer momento, mas não existe essa vistoria obrigatória programada. E a 5 tentou convencer o candidato de que os recursos suspendiam tanto as multas quanto as medidas acautelatórias. A gente acabou de ver que interdição e evacuação não são suspensas por recurso de jeito nenhum. É isso aí, pessoal. Dominar esses detalhes da NPO 001, entender a lógica de vistoria, licenciamento e o peso da fiscalização é o que garante a sua aprovação. A clareza nos fluxogramas tira qualquer espaço para o achismo na hora da prova. E com isso em mente, eu deixo uma pergunta para vocês. Qual desses anexos te deixou com mais dúvida e merece aquela revisada caprichada ainda hoje? Pensa nisso. Um excelente estudo a todos e até a próxima.